Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula. Vamos abordar aqui sobre a Revolução Russa de 1917. Então vamos falar do processo revolucionário, as mudanças que esse processo revolucionário estabeleceu e também a sua influência, né, de modo geral, né, no nosso mundo hoje, né, e também em todo o universo, né, histórico que marcou o século passado, né, o século XX. Para isso eu preparei aqui um material de slide aqui para vocês, vou abrir ele e vou estar apresentando ele para vocês ao longo dessa aula. Fechando aqui a webcam. Então, Revolução Russa de 1917. Primeira experiência histórica socialista. Então, pessoal, a Revolução Russa, né, ela marcou por seu movimento revolucionário, né? Se é que se pode dizer que, de fato, né, aquilo representou exatamente, né, os ideais, né, socialistas, né, socialista, né? Mas, historicamente, o movimento da Revolução Russa, né, a Rússia, ela marcou como um país, como um movimento revolucionário que colocou em prática uma primeira experiência histórica socialista, inspirada no socialismo científico, né, pensado e conceituado por Marx e Engels, né, por Karl Marx e Friedrich Engels, que no caso o socialismo científico. Ao mesmo tempo, isso representou, né, uma própria contradição, né, com relação a teorização desse modelo de socialismo, né, pensado por Marx e Engels, o socialismo científico, que daqui a pouco eu vou estar abordando aqui com vocês. E o que nós não podemos esquecer, né, pessoal, do lema da Revolução Russa. Então, muitos movimentos revolucionários, eles ficaram conhecidos pelas suas bandeiras históricas, né, pelos seus slogans. Por exemplo, quando a gente vai falar de Revolução Francesa, né, logo a gente vai lembrar da bandeira histórica da Revolução Francesa, né, liberdade, igualdade, fraternidade, né. Então esse é o lema, né, que marcou a Revolução Francesa: liberté, égalité, fraternité. Do mesmo modo, né, pessoal, a bandeira histórica da Revolução Russa, né, é essa aqui que eu destaquei embaixo aqui para vocês: pão, paz e terra. Então vamos entender, né, ao longo dessa aula o que a população russa estava exigindo, estava reivindicando a partir dessa bandeira aqui, a partir desse slogan aqui, desses ideais: pão, paz e terra. Revolução, pessoal. Quando a gente fala em revolução, nós temos que ter em mente o que significa uma revolução. O que é uma revolução? Como e quando ela ocorre, né? Quais os fatores que influenciam em um movimento revolucionário? Então, pessoal, a gente tem que compreender esse elemento, esse conceito. O que se entende por revolução? E de modo geral, pessoal, revolução é mudança. É uma mudança, é uma alteração de uma ordem, né, estabelecida. Então é você pensar uma ordem que funciona de um determinado modo, de repente vem um processo revolucionário, né, essa ordem passa a funcionar de um modo completamente diferente, né? Então é esse tipo de alteração, mudança, que geralmente um processo revolucionário, né, promove. E nesse sentido, quando a gente fala em Revolução Russa, né, nós temos que compreender o que mudou na Rússia a partir daquele movimento revolucionário, em 1917. E uma revolução, ela pode ocorrer motivada por diversos elementos de ordem política, econômica e social. Muitos imaginam, né, muitos pensam que uma revolução sempre, por trás de uma revolução, sempre está
presente a ideia de conflito, a ideia de confronto. Nem sempre, pessoal, o movimento revolucionário, né, ele é promovido por meio de algum conflito político, né, por meio de um confronto, né. Pode ocorrer revolução, né, de forma passiva, sem ocorrer qualquer tipo de conflito. Por exemplo, se a gente fala em revolução agrícola nas sociedades primitivas, né, lá da pré-história. Então, assim, a partir do momento em que a sociedade daquele período, né, deixou de viver de forma restrita as condições da natureza e passou a produzir sua própria sobrevivência, sua própria sustentação a partir da prática da agricultura e da pecuária, houve uma revolução ali no modo de vida da sociedade humana. Tá? Então, houve um processo revolucionário ali, porém, esse tipo de processo revolucionário, né, não ocorreu motivado por um conflito. Diferente, por exemplo, de um movimento revolucionário, como foi, por exemplo, a Revolução Francesa, como foi, por exemplo, a Revolução Russa, que nós estamos discutindo aqui, né, que foram movimentos revolucionários, né, que foram norteados, né, que foram efetivados por meio de conflitos. E nesse sentido, né, pessoal, então nós temos que entender o que mudou na Rússia a partir da Revolução Russa. Como que era a Rússia antes da Revolução, como que passou a ser a Rússia após a Revolução Russa. Então a Revolução de 1917, ela derrubou o regime czarista, né? Ao derrubar o regime czarista, ela implanta a Duma, que é o governo provisório implementado ali, e posteriormente ela implantou na Rússia o socialismo, né? O socialismo na Rússia. Então, pessoal, essa foi a grande mudança que a Revolução Russa, né, promoveu, tendo em vista todo o seu processo revolucionário, né? Então, que vai de fevereiro de 1917 a outubro de 1917. Então, de modo geral, a Revolução Russa derrubou o regime czarista, que era uma monarquia absolutista, né, que vigorava na Rússia antes da Revolução, né, e implantou o socialismo na Rússia. Essa, então, foi a grande mudança que a Revolução provocou na Rússia, de 1917. A Rússia antes da Revolução Russa, de 1917. Então, antes da Revolução, pessoal, a Rússia ela foi governada há séculos pelo regime czarista, que eu mencionei agora há pouco com vocês, né? Que era uma monarquia absolutista, né? E nessa monarquia absolutista, os imperadores, né, os diversos imperadores que governaram a Rússia durante o vigor do regime czarista eram chamados, né, pela alcunha de czar. Então, czar era o imperador, era o governante, né? E o último imperador deposto pela Revolução Russa, no caso, foi Nicolau II. E antes da Revolução, a estrutura econômica da Rússia era predominantemente agrária. O país não possuía uma industrialização efetiva como possuía os países europeus, né, como a Inglaterra, a França, né, e diversos outros países europeus. Por isso, né, o país, a Rússia, era vista como um país, economicamente falando, atrasado. Devido ao quê? Devido à tímida industrialização que o país possuía, né, nesse período aqui, nessa conjuntura aqui, né? Então, assim, a base econômica do país era rural, era agrária, não era industrial. Para vocês terem uma noção, né, existia regime feudal na Rússia, né, na década, né, nas vésperas, né, do movimento revolucionário em 1917. Em pleno 1917, em pleno começo do século XX, existia regime feudal, feudalismo na Rússia, para vocês terem uma noção do tamanho do atraso histórico, economicamente falando, da Rússia com relação às grandes potências capitalistas europeias. O czar
como eu falei anteriormente, nome dado ao operador do regime czarista. E o czar, ele mantinha, pessoal, o seu poder, né? O regime czarista mantinha seu poder, né, durante séculos, né, na Rússia, por meio de uma política paternalista que o regime mantinha com a população, né? Ou seja, todas as demandas sociais que a população russa, né, necessitava, tudo que a população precisava, né, o czar atendia, o regime atendia. Então, assim, o regime mantinha esse vínculo paternalista com a população, e o regime se permaneceu no poder fazendo uso justamente desse vínculo paternalista. Então, em função disso, o czar era visto pela população como pai do povo, né, como pai de todos. Mas com o tempo, né, essa visão que a população russa tinha do czar, ela vai mudar. Em 1905 ela vai mudar. A gente vai ver, né, o que fez a população russa, de repente, mudar o seu olhar, né, o olhar que até então ela tinha sobre o regime czarista, né, sobre o czar. O socialismo e a Revolução Russa. Então, pessoal, o socialismo na Rússia ele foi inspirado, como eu falei anteriormente, no socialismo científico, né, cuja base tem o filósofo alemão Karl Marx e também Friedrich Engels, né, que ajudou Marx, né, em muitas circunstâncias, assim, no campo teórico, né, até mesmo no campo editorial, né, financiando muitas publicações de Marx. Tá? Então, a Revolução Russa ela foi inspirada no socialismo científico de Karl Marx, né? E nesse socialismo científico, Marx prega o que, pessoal? O protagonismo da classe operária, né, em prol de uma revolução socialista. Então, Marx previu que a revolução socialista ela fosse ocorrer primeiramente no polo mais desenvolvido do capitalismo. Então, o capitalismo, né, à medida que ele fosse avançando, que ele fosse desenvolvendo mais e mais, né, ele iria criando cada vez mais as suas fissuras internas, as suas contradições internas, né, a exploração sobre a classe trabalhadora. Então, esse conjunto de fatores, né, iria, pela perspectiva que Marx tinha, né, gerar futuramente um processo revolucionário socialista sobre o protagonismo da classe operária. Então, nesse sentido, Marx previu que o socialismo ele fosse ocorrer primeiro no polo mais desenvolvido do capitalismo, que naquela época, né, era a Inglaterra, né, a Europa, o polo mais industrializado. Porém, pessoal, o fato da Revolução Russa ter ocorrido, né? O fato da Revolução Russa ter ocorrido, da primeira Revolução Socialista ter ocorrido na Rússia, isso representou, nesse sentido, né, uma contradição, né, com o próprio campo teórico, né, do socialismo que se tinha, né? Porque esperava-se, né, dentro dessa conceituação teórica aqui, que a Revolução fosse ocorrer primeiro, né, na Inglaterra, na Europa, e que depois fosse, né, se expandir pelo mundo. Mas não, ela veio ocorrer na Rússia, justamente, né, num país com economia agrária e um país industrialmente falando, né, atrasado. E nesse sentido, pessoal, o que prega o socialismo, né? Quais as bandeiras que o socialismo prega? O socialismo prega uma justiça, uma sociedade justa, sem privilégios, sem desigualdade, né? E uma sociedade sem divisões de classe, né? E a expectativa do fato, né, da expectativa de uma revolução socialista, né, viesse a ocorrer num polo mais industrializado, né, e desenvolvido do capitalismo, né, esperava-se isso, que viesse a ocorrer em Inglaterra, mas ocorreu, né, na Rússia. Então isso aí gerou, né, muitas discussões, muitos debates, né, acerca, né,
dessa questão aí. Tinha muitos grupos socialistas, né, até no processo revolucionário na Rússia, que inclusive, né, os socialistas mais moderados, né, que inclusive, né, defendia a ideia, se a gente quer implantar o socialismo na Rússia, primeiro a gente tem que desenvolver o capitalismo aqui. O capitalismo aqui a gente não tem um capitalismo industrial desenvolvido, porque a teoria socialista prevê o quê? Prevê um movimento socialista ocorrendo, né, no polo mais desenvolvido, mais avançado do capitalismo industrial, no polo mais industrializado, que no caso era a Inglaterra, era a Europa. Então, se a gente quer promover uma revolução socialista aqui na Rússia, então, primeiro é necessário a gente nos desenvolver industrialmente, desenvolver um capitalismo aqui, criar uma burguesia interna aqui, para depois a gente derrubar esse capitalismo, essa burguesia. Então teve grupos políticos, né, na Rússia durante o processo revolucionário, né, que chegou a debater essa questão aí, tendo em vista essa contradição, né, do que se esperava, né, o processo revolucionário pioneiro do movimento socialista com o movimento revolucionário estabelecido ali na Rússia em 1917. Aqui, pessoal, o elemento primordial no processo da Revolução Russa, que é a Revolução de 1905. É a partir desse ano de 1905, pessoal, que a população russa ela vai passar a se organizar, a se mobilizar mais, né, em prol de um movimento revolucionário. Mas nós temos que entender, o que mudou aqui? Por que em 1905? Por que a população russa viu o regime czarista, né, como pai de todos, como um regime bondoso, que atende todas as demandas sociais da população? O que mudou aqui a partir de então, em 1905, que a população russa agora vai passar a se mobilizar, né, a se organizar para promover um movimento revolucionário para derrubar esse regime que até então, né, era visto como um regime paterno, né, perante a população. Então vamos entender essa questão, né, pessoal? Então, como eu disse anteriormente, né, a relação cordial que o czarismo, né, conseguia manter com a população russa, né, fez o regime se preservar no poder, né, durante séculos. Agora nós temos que entender o que vai mudar aqui, né? Qual que é o grande problema, né, que a Rússia vai começar a enfrentar, né, e que vai fazer, ao mesmo tempo, a população russa a enxergar o regime com outros olhos. O grande problema, pessoal, é as guerras que a Rússia começou a entrar. A Rússia passou ali no final do século XX, né, no final do século XIX, início do século XX, a entrar em muitas guerras, né, em diversas guerras, né, e essas guerras, principalmente a guerra contra o Japão, isso gerou o quê, pessoal? Um desgaste muito grande à Rússia. Então a Rússia passou a enfrentar fortes crises políticas e econômicas, no caso o regime czarista, em decorrência dos efeitos dessa guerra, né? E com a crise que a Rússia passou a enfrentar, em função dos desgastes que ela teve com essas guerras, principalmente a guerra contra o Japão, né? Em meados ali, na véspera ali de 1905, que arrebentou com a Rússia, né? Então ela passa a enfrentar fortes crises, né? E nesse sentido, o regime czarista passou a não dar conta mais de atender as demandas sociais da população, ou seja, aquilo que a população pedia, reivindicava, o regime passou a não conseguir dar conta mais de atender essas demandas sociais. Com isso que, pessoal, os movimentos de protestos, de reivindicações por parte da população foi aumentando, né, foi crescendo cada vez mais, né? E a resposta que o regime deu a esses movimentos
o regime respondeu com repressões e morte. Um episódio ali do ano de 1905, que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Foi quando o czar, né, mandou a polícia, o exército, né, a sufocar o movimento, né, de reivindicação ali por parte da população, a reprimir a população, né. Então houve muitos massacres, mortes, por isso que o episódio ali que marcou num domingo, né, no ano de 1905, ficou conhecido como Domingo Sangrento. Em 1905, pessoal, foi considerado um divisor de águas para o processo da Revolução Russa. Por quê, pessoal? Porque foi a partir desse momento aqui, foi a partir desse episódio aqui do Domingo Sangrento, que a população russa passou a enxergar o lado cruel e repressivo do regime czarista. Aquela visão que até então a população russa tinha do czarismo, né, com aquela política paternalista, como pai do povo, como pai de todos, essa máscara do regime caiu a partir desse episódio aqui de 1905, do Domingo Sangrento. Uma vez que a população russa, a partir desse momento, toma consciência, né, do lado repressivo, do lado cruel, do lado ditador do regime czarista, a população russa, a partir de então, começou a se organizar, a se mobilizar, né, para promover um movimento revolucionário para derrubar esse regime czarista. Então, a partir daí, a população, né, passou a formar os primeiros sovietes, que eram o quê? Que eram grupos políticos que eram formados, né, com o objetivo de promover uma conscientização política entre os trabalhadores, entre a população, né, para conscientizar, né, a sociedade, né, para conscientizar a população da necessidade de derrubar esse regime cruel, esse regime czarista cruel, né, e implantar um novo regime, né, um regime político, né, que seja mais justo para a população, né. Então, a partir daqui, então, pessoal, a partir de 1905, né, a população russa, a visão que a população russa tinha do regime czarista mudou. Por isso que é a Revolução de 1905. Como eu falei anteriormente, revolução é mudança. E o que mudou aqui foi o quê, pessoal? O olhar que a população russa passou a ter do regime czarista até então. Então, antes de 1905, a população russa via o czar como pai de todos, como pai do povo. A partir de 1905, com o Domingo Sangrento, né, com toda a política de ordem repressiva que o regime aplicou naquela ocasião, a população russa passou a ver o lado cruel, o lado violento, né, do regime czarista. E a partir de então, ela passou a se mobilizar, a se organizar contra esse regime czarista. E essa mobilização, essa organização que a população russa passou a ter, a partir de 1905, foi primordial para o processo revolucionário da Revolução Russa em 1917. Partidos revolucionários, pessoal, na Revolução Russa. Né? Então, o movimento revolucionário na Rússia, né, ele foi encabeçado, né, teve diversos grupos, né, diversos grupos de sovietes, né, e tal, mas os dois principais grupos, partidos revolucionários que encabeçaram mesmo o movimento revolucionário, foram os mencheviques e os bolcheviques, que eram os dois, né? Então, os mencheviques e os bolcheviques eram alguns dos sovietes, né, que foram sendo formados, né, a partir de 1905. Né? Então, esses dois grupos políticos aqui foram os principais a encabeçar o movimento revolucionário da Revolução Russa em 1917. Então, vamos entender cada um desses grupos, desses partidos políticos revolucionários aqui. Os mencheviques, né, que era um grupo político composto mais por liberais, tinha alguns socialistas moderados, né, que também faziam parte desse grupo, né,
Os mencheviques eram liderados, né? Eram liderados por Alexander Kerensky. O grupo defendia a necessidade, né, de derrubar o regime czarista, estabelecer um governo provisório, né, com medidas cautelosas para definir a implantação de um novo regime na Rússia. Então essa era uma postura política que os mencheviques tinham. Então eram vistos como um grupo político mais moderado, né? Já os bolcheviques eram vistos como um grupo político mais radical, né? Então os bolcheviques, né, era um partido composto por socialistas, né, liderados por Vladimir Lenin, né, e defendia a implantação imediata do socialismo na Rússia. Então, enquanto que os mencheviques ficavam na indecisão de um governo provisório, governo que foi chamado de Duma, ficava nessa indecisão, sem saber que rumo tomar, né? Já os bolcheviques não, eles eram convictos, eles tinham a convicção de que o que a Rússia precisa ali era imediatamente da implementação do regime socialista na Rússia. Então, enquanto que um era visto como partido mais moderado, o outro, né, era visto como um partido mais radical. As etapas da Revolução Russa, pessoal, em 1917. Então, em 1917, a Revolução Russa, ela passou por duas etapas, né? Ocorreu duas revoluções. A Revolução de Fevereiro de 1917 e a Revolução de Outubro de 1917. Na Revolução de Fevereiro de 1917, a Revolução de 1917, ela foi liderada pelos mencheviques. Então, foi um movimento revolucionário que o grupo dos mencheviques conseguiu ter um protagonismo maior desse movimento. Então, com a derrubada do regime czarista, é o grupo que vai assumir o poder na Rússia, né? E com a queda do czarismo, ocorreu a queda do último czar, Nicolau II. Então, a Revolução de 1917, ela derruba o regime czarista, ela implementa a Duma, que é o governo provisório, né? Porém, o governo provisório, como eu disse anteriormente, ficava naquela indecisão, né? Não deu respostas imediatas aos problemas enfrentados pela população russa, né? Que, como eu falei, pão, paz e terra. Vamos entender, né? Essa questão aí, né? E principalmente, pessoal, a questão da guerra. Podemos dizer que a Revolução Russa, ela é filha da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial fez aumentar ainda mais os problemas que a Rússia estava enfrentando. Se antes a Rússia passou a enfrentar uma crise política, econômica e social muito forte, com as guerras pequenas que a Rússia tinha entrado com alguns países, principalmente contra no Japão, como não bastasse, pessoal, né, o regime czarista colocou a Rússia na Primeira Guerra Mundial, uma guerra mundial. E nesse sentido, a Guerra Mundial, ela acelerou ainda mais os problemas, a crise enfrentada pela Rússia, que fez acelerar o movimento revolucionário. Então, em função disso, pessoal, a Revolução Russa, ela é vista, né, como filha da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial fez o quê? Aumentar ainda mais os problemas, né, a crise enfrentada pela Rússia, né, e isso acelerou cada vez mais o processo revolucionário que ocorreu em 1917. E o governo provisório implementado pelos mencheviques na Rússia, ele não retirou a Rússia da Guerra Mundial. Ele manteve a Rússia na Guerra Mundial e com isso que os efeitos da guerra faziam aumentar ainda mais, né, os problemas enfrentados pela Rússia. E o governo provisório também não deu respostas imediatas às necessidades que a população russa estava enfrentando, aquilo que a população russa estava exigindo no movimento, numa revolução. Então, em outubro de 1917 vai ocorrer outra revolução, que no caso foi a Revolução de Outubro de 1917.
Se a Revolução de Fevereiro, né, de 1917, né, liderada pelos mencheviques, né, ficava, como se diz, naquela indecisão, né, que tipo de regime a gente vai implementar, que tipo de medidas políticas que vamos tomar. Já a Revolução de Outubro de 1917, liderada pelos bolcheviques, eles já sabiam exatamente o que eles queriam, né? É o regime socialista, né? E pronto, tá? Então, essa Revolução de 1917, ela foi liderada pelos mencheviques. A de outubro de 1917 teve a liderança dos bolcheviques, né? E essa revolução, ela derrubou o governo provisório, a Duma, que é o governo provisório dos mencheviques, né? O czar Nicolau II, que havia sido detido, né, pelos mencheviques, eles foram executados, né, por esse grupo revolucionário, tanto o czar como seus familiares. A revolução, os bolcheviques, né, nesse sentido, atende a uma demanda prioritária da população russa com relação à paz, né, retirou o exército russo da Guerra Mundial, né, e implementou definitivamente o socialismo na Rússia. Né, e o regime socialista, pessoal, ele conseguiu, né, na Rússia, né, dar resposta frente às demandas sociais, aos problemas sociais que a população russa, né, estava enfrentando. Então, em função disso, o socialismo ele teve um êxito maior, né, na Rússia, né, do que o governo provisório, o regime que anteriormente os mencheviques tentavam, né, estabelecer na Rússia, né? E o socialismo atendeu de forma mais efetiva às demandas da população, lembrando aqui o lema, a bandeira da Revolução: pão, paz e terra, né? Ou seja, pessoal, quando a população está pedindo pão, o que ela está pedindo? Comida. A população está passando o quê? Necessidade. A população está passando fome. Quando a população pede paz, no caso aqui na população russa, o que a população russa estava pedindo? O fim das guerras, né? O regime czarista havia colocado a Rússia em diversas guerras, né? E como não bastasse, né, ainda colocou a Rússia na Primeira Guerra Mundial, que foi uma tragédia maior ainda. Então a população russa está dizendo o seguinte: queremos paz, chega de guerra, né? E terra, que é o quê? Uma política agrária mais justa, né? A população está reivindicando aqui, né, uma reforma agrária, que antes, né, o modelo de propriedade que prevalecia na Rússia, né, era predominantemente latifundiária, né, de grandes propriedades rurais. E por último, pessoal, vamos destacar aqui os legados da Revolução Russa. Então, pessoal, a Rússia, ela não criou somente uma revolução num país isolado, né, gigante, isoladamente, né, na Rússia, né. A Revolução Russa, ela criou um espírito revolucionário pelo mundo. Ela inspirou outras revoluções, outros movimentos revolucionários em muitos outros países, né. Também ela mostrou a importância da mobilização e unidade da população e da classe trabalhadora, né, no protagonismo, né, no movimento em prol de uma sociedade justa, né. Mostrou ao mundo que é possível a implantação de um regime político e econômico alternativo ao capitalismo, né. A Revolução, ela conseguiu demonstrar isso, deixar isso claro para o mundo. E ela influenciou também na formação de sindicatos, em organizações que atuam no fortalecimento em prol das lutas e reivindicações dos trabalhadores. Então, esses são, pessoal, os principais legados históricos, né, da Revolução Russa. E no mais é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, né? Curtam aí o vídeo, dá like e se inscrevam aí no canal para me dar uma força, uma ajuda aí. Abraço a todos e todas.